ainda neste bloco, a ilegalidade do PCB, a era Vargas e a relação de Apolônio com o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. E aí se deu o início de sua entrada no Partido Comunista Brasileiro. Posteriormente, você criou o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Vou chegar lá. Sim. Muito rapidamente vou chegar. Sim, muito tá. rapidamente, porque eu estou pensando nos olhos da Reni, que acha que eu estou falando muito devagar. Sim. Muito bem. Mas então, eu não queria deixar passar sem focalizar Essa importância que tem do PCB. eu devo, na minha trajetória, às iniciativas do Partido Brasileiro. Perfeito. Claro que o Partido Brasileiro não era perfeito. Eu acho que o Partido Comunista enfeitou a minha vida com coisas muito bonitas. O Partido Comunista Brasileiro, porque me convidou para ir para a Espanha. Isso representa uma das coisas mais, digamos assim, compensadoras, mais estimulantes, mais valiosas na minha trajetória, porque combater por uma república agredida por dentro e por fora, apoiada no povo e sob ideais muito próximos dos que eram os ideais das forças de esquerda no Brasil. Né? Depois disso eu fui para a França e a França continuava a luta contra a ocupação militar alemã. Sim. Era a luta de libertação do povo francês, sob a presença muito ativa também do Partido Comunista Francês, que também me ajudou muito. Eu tenho um grande carinho pelo Partido Comunista Brasileiro, mas eu também fui formado pela geração de comunistas dos anos 30. Eu estou no Partido Comunista entre 1937 e 1967, são 30 anos. Eu pertenço à faixa dos comunistas dos anos 30, que éramos profundamente religiosos nas nossas ligações partidárias, que tínhamos os olhos fechados para tudo que não fosse belo e luminoso no partido, que acreditávamos em tudo que diziam os dirigentes, que não tínhamos o mínimo espírito crítico. Então eu sou convidado pela direção do partido para criar provisoriamente, numa direção também provisória, a União da Juventude Comunista, porque os jovens queriam vir para o partido, mas se chocavam com a natureza muito fechada, muito sectária, muito dura do partido para os militantes. Então queriam uma União da Juventude Comunista e achavam que eu podia ser o presidente, e eu me identifiquei muito com essa função. Mas só estive na frente da Juventude Comunista durante um mês, porque os generais não admitiam. Prestes teria dito: fecharam a União da Juventude Comunista porque não tem força para fechar o PC. O Partido Comunista seria fechado uma semana depois, a 7 de maio, pelo próprio governo Dutra. De maneira que aí entramos num período diferente, que vai marcar a minha segunda militância, que é uma militância na clandestinidade, certo, isolada da sociedade, porque o Partido Comunista entendeu muito mal as decisões do Supremo Tribunal Eleitoral, que apenas tinha cassado o seu registro eleitoral. O partido podia continuar a existir como uma organização recreativa. Só não podia disputar a eleição. Só não podia disputar a eleição. Mas o partido considerou que aquilo era o início e o anúncio de uma repressão violenta, e caiu também numa clandestinidade levada ao extremo, ao absoluto. Então isso faz com que nós tenhamos os anos 50 como anos de chumbo. Sim. E a reação dos companheiros também foi dura, em relação ao Prestes principalmente? Ele também não entendeu isso, a criação de um outro partido? Não, acho que o Prestes pula um pouco, não chega assim. O companheiro Prestes foi o responsável por essa orientação fechada, sim, e extremada, inteiramente sim, identificado com ela. Certo. E o Prestes era uma figura excepcional no partido, né? Ele era a vontade suprema do partido. Ouvia os companheiros, mas os companheiros ouviam muito o que ele dizia antes. Então, até aí há uma condição de clandestinidade em que o próprio Prestes mergulha e desaparece durante anos e anos, até que, em 58, Juscelino abre uma era nova. O Partido Comunista pode ser
reabilitado como organização política geral, desde que ele abandone alguns dos temas de seu programa. Por exemplo, a ditadura do proletariado, por exemplo, o caráter violento da revolução, etc. E tal. E então, o partido adquire uma espécie de semi-legalidade, que vai de 58 até 60, que cresce relativamente com a subida ao poder de João Goulart, e também continua crescendo, mas de maneira isolada, viu? Depois de 62, já com o governo presidencialista de Goulart, até 64, quando vem o golpe de Estado. E como que ficou a tua cabeça, Apolônio, depois que o Prestes, esse mesmo Prestes, acabou convocando o próprio partido a apoiar Getúlio? Você acha que foi um equívoco esse apoio? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que, afinal de contas, é necessário unir, ao momento dado, todas as forças que possam trazer algo que seja ao programa, ao plano, ao projeto de mudanças da sociedade. Se o Getúlio trazia, e naturalmente Getúlio estava cercado de forças muito poderosas e todas elas muitíssimo conservadoras. Se Getúlio trazia alguns elementos positivos, e era um homem que tinha criado Volta Redonda, que havia criado coisas novas no Brasil, que havia aberto caminho para a presença, embora sob sua tutela, das massas trabalhadoras na sociedade, na arena política, era necessário aproveitar esses elementos para um partido que, afinal de contas, começava apenas pela primeira vez a ter direito a falar legalmente para a população, unir as forças interessadas num mínimo de mudanças parciais necessárias. O problema é que, até essa época, eu acho que o erro não era do Partido Comunista Brasileiro. É um erro que vem desde o Manifesto Comunista com Marx e Engels. E qual é o erro? O erro é de querer a mudança da sociedade da noite para o dia. É querer a mudança da sociedade através de algo que seria utilizar uma crise política das classes dominantes e ao mesmo tempo infiltrar-se nas condições novas para mudar sem apoio efetivo e consciente da população. Sem um imenso trabalho para, através de mudanças sucessivas no nível de consciência da população. E ele tinha uma certa, assim, proximidade com o nazismo? O senhor pressentiu em algum momento que ele poderia trazer o nazismo para o Brasil, assim, de uma forma mais clara? Eu acho que não se pode dizer isso. Não se poderia dizer isso porque seria catalogar sob um determinado prisma uma figura histórica. Pois não. E a maioria das figuras históricas, eu ficaria aí no caso de Getúlio, são figuras que têm dois aspectos, duas faces. Uma face que, sob a pressão do povo, sob a pressão do que há de bom nas nossas tradições, aproximava-se do povo para distanciar-se também das outras faixas das classes dominantes, que eram profundamente medrosas do povo e inimigas do povo. Outra parte era que essas figuras, como Getúlio, eram parte integrante das classes dominantes. Eram grandes fazendeiros de São Borja e de outras áreas do Rio Grande do Sul. E, portanto, estavam identificados com os interesses gerais das classes conservadoras. De maneira que Getúlio jogou um pouco com a crendice popular, através de certas concessões. O salário mínimo veio de Getúlio, em 41 já, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, vendeu e entregou o país à sanha de certos grupos financeiros da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, que era um imperialismo nascente nesse momento. Né? Então, Getúlio foi, ao mesmo tempo, um homem que teve as condições de proximidade para o povo relativa, o que lhe dava a alegria de ser chamado o pai dos pobres, e, ao mesmo tempo, um ditador sanguinário, frio, diante das populações mais avançadas na sua consciência e que não aceitavam seu regime
aparência democrática e de realidade conservadora. Você vai ver a seguir, preso em 35, Apolônio vive com centenas de outros presos políticos, o drama retratado por Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere. Eu volto num instante.